Bom, o vídeo de hoje ele é um cadinho polêmico. É um termo que muita gente detesta, até mesmo parece que soa como uma ofensa, né? Mas vamos lá. Você já ouviu falar da expressão pobre de espírito e achou que era uma ofensa, né? Bom, muita gente pensa que essa frase significa ser ignorante, sem opinião ou sem personalidade. Mas na verdade, ser pobre de espírito não tem nada a ver com isso. Nada mesmo. É uma expressão muito profunda, que tem a ver com humildade, consciência de si mesmo e um coração aberto para aprender. Nesse vídeo, vamos descobrir juntos o que isso realmente significa e por que essa é uma das maiores riquezas que uma pessoa pode ter. Meu nome é Alexandre e você está no canal Mundo do Saber. Vamos lá? Capítulo 1. O significado verdadeiro de pobre de espírito. A expressão pobre de espírito vem de uma das mais famosas falas de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus 5,3. Essa frase não está falando de pobreza material, mas de uma atitude interior. Ser pobre de espírito é reconhecer que ninguém é autossuficiente, é entender que precisamos aprender, crescer e nos aperfeiçoar. Sabe aquela famosa frase filosófica? Sei que nada sei? É basicamente nesse mesmo tom. É o contrário de ser arrogante, de ser orgulhoso. É saber que mesmo tendo conhecimento ou poder, sem humildade, nada faz sentido. Sabe quando a gente precisa cuidar do ego? Porque às vezes o ego inflado também, nossa senhora, é um problema seríssimo. Você infla, daqui a pouco estoura e você cai. Sabe a famosa roda gigante? A roda gigante, uma hora você está lá em cima, outra hora você está lá embaixo. Então, às vezes, é necessário ser um pouquinho pobre de espírito. Ajuda até a lapidar o ego, para que quando você tiver poder, você saiba usar de forma sábia e não de forma pobre de espírito. Capítulo 2. O orgulho como obstáculo espiritual. Bom, já falamos bastante agora há pouco que o oposto de ser pobre de espírito é ser cheio de si. É aquele tipo de pessoa que acha que sabe tudo, que não precisa ouvir ninguém, que não admite estar errado. O orgulho é um dos maiores bloqueios para crescimento pessoal e espiritual. Quando a gente se fecha dentro de uma bolha de ego, a vida para de ensinar. Sabe por quê? Porque a gente aprende com os outros. E quando você tem um ego muito grande, as pessoas se afastam. Ou elas só se aproximam de você por interesse ou para puxar o saco mesmo, de uma forma bem popular e pejorativa. E nunca se esqueça que o puxa-saco que é o teu lugar. Fica a dica. Ser pobre de espírito, ao contrário, é ter um coração aberto, sabendo que sempre existe algo novo a aprender, mesmo nas situações mais simples ou nas pessoas mais simples. Perguntam para mim, Alexandre, por que você estuda tanto? E eu respondo, eu estudo porque eu sei que eu vou morrer burro. Por quê? Porque eu sei que nada sei. Eu sei que eu tenho muito para aprender, que o conhecimento é infinito. Quanto mais a gente aprende, mais a gente sabe que não sabe nada. É basicamente isso. E esse é o prazer da vida. É saber que você acorda e com uma simples frase você aprendeu muito. Isso que é gostoso. É quando você deixa essa essência de lado, nada mais faz sentido. Porque você só está vivendo através do seu ego. E não através de ser um pobre de espírito. Agora começa a fazer sentido? Eu acredito que já começa a mudar um pouco esse conceito, né? Capítulo 3. A humildade como força e não fraqueza. Humildade não é se diminuir, não é se achar pior que os outros. Humildade é saber seu valor, mas entender que todo mundo tem o seu também.
Ser pobre de espírito é ter essa postura equilibrada, não se colocar acima de ninguém, mas também não se colocar abaixo. É um reconhecimento de que somos humanos, limitados e que a vida é um processo de aprendizado constante. Na verdade, se os fortes conseguem ser humildes, por que é preciso coragem para reconhecer erros, pedir ajuda e manter o coração livre do orgulho? Capítulo 4. Como ser pobre de espírito na prática? Ser pobre de espírito é ter uma mente aberta, é um coração disposto a ouvir. Significa saber ouvir sem julgar, pedir desculpas quando erra e ter empatia com os outros. Também significa não se apegar à aparência, ao status ou ao orgulho. Por quê? Aparência é para os outros, orgulho é para os outros. Status é para os outros, não para você mesmo. A sua essência não está nos outros, está em você. Lembra que eu já falei de essência? Pois é, aqui continua a mesma ideia. Na prática, ser pobre de espírito é viver com simplicidade, reconhecendo que a vida é maior que nossos planos e que sem humildade, nenhum relacionamento, trabalho ou sonho vai dar certo. Porque você vai achar que sabe tudo. Ninguém aguenta aquela pessoa que sabe tudo. Ela é chata. Então seja pobre de espírito, vale a pena. Um pouquinho mais por dia. Sabe por quê? Porque quando você é pobre de espírito, as pessoas vão sentir o maior prazer em estar perto de você. Não só para sugar teu conhecimento, mas também para te ensinar. A troca é uma delícia. Vale muito a pena. No final das contas, ser pobre de espírito é ser rico de alma. Olha a diferença de uma coisa para outra. Não é deixar que o ego domine o coração. É ter clareza de que a vida não é uma competição, mas um caminho de evolução. Ela até rimou. Quem é pobre de espírito tem a capacidade de aprender com qualquer um, de reconhecer suas falhas e de crescer a partir delas. Então, da próxima vez que alguém usar essa expressão como ofensa, você já sabe. Ser pobre de espírito é, na verdade, uma das maiores virtudes que existem. Muito obrigado pela companhia de vocês. Curtam, se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. Lembre-se, o conhecimento é seu e ninguém pode tirar. Se gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Te vejo numa próxima, sendo pobre de espírito sempre. Tchau!